Começando agora mais uma semana temática. Filhos saudáveis, inteligentes, criativos, felizes. É tudo que pais e mães desejam quando planejam aumentar a família. Mas como tornar esse desejo uma realidade? Nesta semana, o tema é bebê e companhia. Vamos conversar com a doutora Eleanor Madruga Luzes. Ela é autora da Ciência do Início da Vida, uma tese que defende a gravidez planejada assistida e o parto humanizado. Segundo ela, esse é o fundamento para a geração de uma nova humanidade, mais fraterna e formada por indivíduos mais saudáveis, tanto física quanto emocionalmente. Olá, Leonor, tudo bom? Tudo bom. Doutora, o que é, na verdade, a ciência do início da vida? É uma proposta para ser uma nova disciplina no segundo e no terceiro grau, né? E que inclui conhecimento transdisciplinar sobre concepção, gestação, parto, aleitamento materno e os 3 primeiros anos de vida. E esses 5 itens são itens que hoje têm uma documentação científica muito grande. Nessa tese tem 2.000 referências bibliográficas. A tese basicamente são compactos de artigos que enfocam alguma coisa que está sendo estudada há mais de 40 anos. São cortes que são acompanhadas há 60 anos, 40 anos, 30 anos, de um jeito dando errado e do outro jeito dando certo. Então, hoje, na verdade, o que eu fiz foi uma coisa que está sendo buscada hoje na Europa, que é a criação da disciplina propriamente dita. Porque desde 2007, no Manifesto de Moscou, foi determinado que é fundamental pelo que se sabe hoje, especialmente por causa do efeito epigenético de útero. Quer dizer, aquela célula-mãe que se estrutura, que deveria ser bem programada, bem planejada, né? Será que as pessoas planejam casa fora, como não planejar um filho que vai ser pro resto da vida, né? Então, trazer essa melhor qualidade harmônica daquele momento da célula-mãe. E essa célula-mãe, ela vai agora, segundo a imaginação da mãe e segundo a condição de alimentação da mãe, vai ser determinado que o cérebro do bebê vai mexer no próprio código genético. E isso é muito importante porque pode determinar alteração de inteligência emocional, cognitiva e social por 3 gerações. Não é uma coisa que fica só ali. Então, por isso também se tornou uma coisa muito importante a informação, né? É um planejamento para a formação de um novo ser humano, na verdade, né? Exatamente. E eu costumo dizer que, porque eu estou acompanhando já pessoas nascidas assim há mais de 20 anos, e eles têm uma qualidade da relação afetiva muito, muito, muito diferente, uma qualidade, falar superior e inferior é ruim, mas uma qualidade de melhor desenvolvimento, vamos dizer assim. Então, eu digo que eles são Homo sapiens frater, uma nova humanidade, uma nova característica humana, né? Além do sapiens, na verdade, eles se tornaram pessoas muito excepcionalmente fraternas. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Escola. E quem quiser saber um pouco mais sobre a tese da doutora, é só acessar o site www.cienciadoiniciodavida.org. Olá! O programa da Semana Temática está começando. Hoje vamos continuar explorando os mistérios da gestação e dos primeiros anos de vida do bebê. Você já ouviu falar em Ciência do Início da Vida? Esse é o nome da tese da médica psiquiatra Eleanor Madruga Luzes, que está aqui para conversar com a gente sobre gravidez assistida, parto humanizado e a relação disso com o surgimento de uma nova espécie humana, com indivíduos mais saudáveis, mais fraternos e mais felizes. Olá, doutora. Olá. Doutora, o que acontece durante o período da gestação do bebê que pode deixar marcas no futuro dessa criança, desse ser humano? A primeira coisa importante é que, e isso existem muitos estudos com muitas cortes, como a corte de Praga, de 30 anos de acompanhamento, o primeiro ponto fundamental é esse ser desejado. Isso é um ponto fundamental para a saúde mental e a saúde física dessa pessoa. Então, desde essa célula-mãe sendo uma célula que foi profundamente desejada pelos dois, né? Foi de alguma maneira durante muito tempo, eles se programaram até a nível de alimentação, porque o espermatozoide que pode fecundar o óvulo já pode estar no organismo do pai por 6 meses. Então, a alimentação antes é muito importante. Alimentação espiritual, alimentação estética, todo tipo de alimentação. Então, esse conjunto, esse binômio
pai e mãe é um binômio que tem que existir durante toda a gestação sendo considerado. Por quê? Se sabe hoje que o maior estresse que uma mãe passa é devido a desentendimento com o pai. Né? Pode ter problemas com o trabalho, pode ter outros problemas, mas o que mais efetivamente causa alteração, e hoje se sabe que a emoção da mãe é instantaneamente vivida pelo bebê. Então, duas são as possibilidades de um bebê nascer com uma qualidade de saúde boa. A imaginação da mãe, e se ela tem um monte de estresse, evidentemente a imaginação não vai ser tão boa assim, e a alimentação da mãe. Então, essas duas condições, hoje, o que se sabe é que o cérebro do bebê vai e muda o código genético. Se chama isso efeito epigenético do útero. Então, essa gestação, no primeiro trimestre, um dano causado vai gerar maiores problemas. No segundo trimestre, ainda gerará problemas. No terceiro trimestre, menos. Hoje, um psiquiatra espanhol, Joaquim Grau, desenvolveu uma técnica chamada anateoresis, que já tem 30 anos de existência, 30 mil pessoas vistas, onde é possível reverter os traumas, e os traumas sempre começam em cima da situação de gestação, que vão programar a doença na vida adulta. Grandes pesquisadores como David Barker, Anita Ravelli e muitos outros demonstraram como praticamente todas as doenças que alguém pode ter na vida adulta estão programadas dentro da gestação. Então, a gestação com amor, com meditação, com cuidado muito, respeito mútuo entre os dois, plasma um ser com outra qualidade de vida. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Escola. Quem quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar o site www.cienciadoiniciodavida.org. Olá! Está no ar mais um programa da Semana Temática. Nesta semana o tema é Bebê e Companhia. Estamos conversando sobre gestação, desenvolvimento do feto, parto e sobre a tese da doutora Eleonor Madruga Luzes, A Ciência do Início da Vida. Eleonor é médica psiquiatra e tem uma longa experiência como analista e orientadora de casais que planejam ter filhos. Olá, doutora. Olá. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Doutora, qual é a diferença entre o parto normal e a cesariana? Os benefícios do parto normal e esse impacto que a cesariana, que a senhora falou. Muito bem. O parto natural, evidentemente que se nós somos mamíferos, o parto, como qualquer outro mamífero, vai funcionar com todos os hormônios ok, né? Se o parto for natural. Qualquer intervenção atrapalha esses 13 hormônios que, na verdade, são uma orquestra em cima do parto. Então, as consequências vão ser para a mãe, para a relação mãe-bebê e para o bebê. Então, um psiquiatra importante na Suécia, o Bertil Jacobson, ele começou a perceber a relação de situações que aconteciam no suicídio de jovens e a ficha obstétrica, e percebeu que existia uma relação. Ele aprofundou esse tipo de estudo e descobriu que dessas, em geral, durante a cesárea, são 17 drogas que a criança toma. A mãe toma e a criança toma. E essa criança, naquelas 2 horas fundamentais de vínculo, que ela precisaria estar acordada, precisaria estar engatinhando para a mãe, que precisaria estar encontrando o seio e olhando os olhos da mãe, o que acontece? Ela está dopada. Né? Então, o Bertil Jacobson, e esse trabalho foi depois replicado em vários países, se mostrou que a pandemia de drogas, que a droga sempre existiu no mundo, mas a pandemia de drogas está relacionada diretamente ao uso de anestesia durante o parto, e isso dominantemente, não que não aconteça no parto natural, mas também acontece muito mais, com muito mais drogas, se o parto é cesáreo. E a questão da agressividade, a questão da imunidade. A criança, ao nascer pelo canal vaginal, ela adquire imunidade para o sistema respiratório e intestinal, por causa das bactérias que habitam o corpo da mãe. Ela fica sem essa imunidade. Então ela tem muito mais possibilidade de desenvolver problemas respiratórios e intestinais e ser internada. Afora isso, a questão da agressividade. O parto cesáreo é de extrema agressividade. Então, e há uma outra coisa que a gente observa grosseiramente. Quando o bebê nasce pelo parto vaginal, ele vai receber um tipo de massagem do útero que vai acordar a pele dele
e que vai acertar o sistema reticular que regula o sono. Então, essa geração do piercing, que não tem muita sensibilidade na pele, essa que é a verdade, não teve acordado esse sentido e também tem problema em relação ao sono. Mas um dos mais graves problemas é o problema da agressividade. E essa agressividade, ela vem dominantemente da falta do vínculo. Esse vínculo não pode ser atrapalhado. Esse vínculo das 2 primeiras horas não pode ser atrapalhado. Ela chega ao mundo de uma forma violenta já, né? Ela chega ao mundo de uma forma violenta. A primeira impressão é que fica, né? Exatamente. E isso é uma expressão que existe em todas as línguas. Então, na verdade, esse imprinting, como Konrad Lorenz estudou, é uma coisa que determina o padrão de comportamento para o resto da vida. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Quer saber mais sobre o assunto, é só acessar o site www.cienciadoiniciodavida.org. Olá! Durante toda a semana a gente conversou sobre gravidez, parto humanizado e até sobre os mistérios da mente do bebê. Hoje teremos o último programa dessa semana temática que trouxe a ciência do início da vida, tese defendida pela médica psiquiatra e psicanalista Eleanor Madruga Luzes. Olá, doutora! Olá. Doutora, a gente costuma dizer que criança não vem com manual de instrução. Como é que a gente pode tornar a ciência do início da vida uma disciplina? Essa é exatamente a proposta da tese, né? Porque o que existe hoje é tão sério, tão importante, principalmente depois que a biologia descobriu sobre essa situação do efeito epigenético. O efeito epigenético vai determinar uma mutação através do cérebro do feto, de acordo com as condições da gravidez, que vai dar essa mutação consequência por mais 3 gerações. Então, isso é sério demais para que não se saiba. Eu fico muitas vezes pensando, existem muitas matérias que são dadas no 2º grau e que nem sempre são aproveitadas ao longo da vida. E é muito estranho que sobre maternidade e paternidade, que é um fato que vai acontecer na vida da maior parte das pessoas, não há nenhuma informação. Quer dizer, não há nenhuma informação dessas informações que dominantemente surgiram da década de 90 para cá, porque, na verdade, são pesquisas que vêm acompanhando pessoas, porque elas não poderiam inferir nada sem um acompanhamento de 35 anos. Por exemplo, tem uma na Índia que são 6.000 crianças acompanhadas por 35 anos. Quer dizer, e que foi exatamente isso, que você pegou casais, esses casais jovens, ainda apaixonados, antes mesmo de um casamento, foram preparados durante a gestação, numa meditação, e essas crianças apresentaram uma diferença imensa de comportamento. E nós estamos falando de 6.000 crianças. A própria Suécia, que há 15 anos atrás tinha problemas seríssimos de suicídio, assassinato, droga e álcool, eles começaram a implementar programas de ajuda à educação pré-natal, de ajuda à educação pós-natal imediata. E hoje já tem 450 dias de licença maternidade prorrogáveis. Então, 15 anos depois, eles zeraram os índices das piores situações que tinham. Então, os governos, a Venezuela teve uma experiência impressionante como essa numa favela, né? E foi feita experiência semelhante em Bangkok, também em favela. Portanto, não é a questão de ter ou não ter recurso, é ter ou não ter informação. Ter ou não ter um preparo de meditação, preparo de a mãe conversar com o bebê, o pai conversar com o bebê. Porque todas as sensorialidades, desde a 3ª semana, já estão se formando. Então, a criança com 5 anos, ela já ouve perfeitamente bem. Ela já sabe distinguir histórias que são contadas pela mãe. Então, o que é que os pais querem e gostariam de ensinar para os seus filhos? Quais são os valores que eles querem dar para os seus filhos? Esses valores, se eles aprenderem desde a escola que eles podem fazer isso, eles o farão no seu tempo. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Acho que é um tema que a gente ficaria várias semanas falando sobre ele, porque é uma coisa que interessa a todo mundo. Sim. E é importante a gente dizer que é com amor que a gente tem que gerar um indivíduo, e acho que o futuro da humanidade está aí, né? A gente poder gerar um ser humano com amor e que ele passe esse amor adiante. Sim, com certeza. Muito obrigado, de fato. Muito obrigado. E para saber mais sobre o assunto é só acessar o site www.cienciadoiniciodavida.org. Bem, gente, por hoje é só.
A semana temática volta na semana que vem. Até lá, tchau!